E aí, vamos falar sobre livro? Até porque, né, estamos aí no nosso clube de leitura. E dessa vez, cara, eu trouxe um livro que eu gostei bastante de ler e já confesso que quero adquirir o resto da coleção. Então vamos falar sobre Laurentino Gomes com o livro 1808, né, que tem a descrição, se liga na descrição. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. E esse livro, só te adiantando, né, fala um pouco da história do Brasil, principalmente aí, né, da questão da família real portuguesa, nessa transição aí da corte para o Brasil, né, para o Rio de Janeiro. E como de costume, vocês já sabem, né, a gente vai falar um pouco aí da ficha técnica desse livro aqui, né, e tudo mais, um pouco assim, bem resumidamente do conteúdo e um pouco da minha opinião a respeito desse livrinho aqui, que já adianto que eu gostei pra caraca, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo, vamos lá. Então, como eu falei, né, Laurentino Gomes é o autor desse livro aqui e ele tem mais dois dessa série aqui, né, que vai falar sobre Dom Pedro I, né, o primeiro reinado ali, basicamente, e sobre Dom Pedro II e também a questão da República, né, a chegada da República. Então, esse livro aqui é uma trilogia, né? Infelizmente, até agora eu só tenho o primeiro livro, né, porque assim, eu não sei vocês, mas eu já pedi um presente de Natal pra galera e eu quero os dois últimos livros aí dessa coleção, porque, cara, vale muito a pena. Mas eu vou deixar a minha opinião mais pro finalzinho. Como eu disse, né, Laurentino Gomes é o autor, né, e ele lançou esse livro em 2008 e logo de cara, já é um livro premiado. E o primeiro prêmio que esse livro recebeu, cara, assim, foi muito importante, né, porque ele ganhou o prêmio de melhor livro ensaio da Academia Brasileira de Letras, tá? E depois de quebra, o prêmio Jabuti. Ou seja, não é qualquer coisa não. O livro é bem premiado. Como eu disse pra vocês lá no início, né? Esse livro tem, assim, as suas bases nessa questão da família real portuguesa vindo para o Brasil. Então ele vai contar basicamente os planos políticos, né? O jogo político que estava rolando ali em Portugal, né? Portugal com a Inglaterra, Portugal ali com a França, né? Até porque você sabe, né, que nesse momento aí de transição da corte, Napoleão Bonaparte estava tocando o terror na Europa, né? Mas também tinha muitas outras coisas envolvidas também nesse momento ali, principalmente na política de Portugal. Essa questão da transferência da corte, cara, uma coisa que eu tô estudando atualmente na faculdade, né? E que não foi uma coisa tipo assim, ai caraca, Napoleão tá vindo aí, vou meter o pé pro Brasil. Não, já havia o desejo. Tanto que, né, isso aí eu aprendi em outra matéria da faculdade, cara, que a galera da Espanha, quando viu que ia dar ruim pra eles também, né, que Napoleão tava chegando e invadindo, a galera quis fazer que nem Dom João, tipo, transferir a corte o mais rápido possível na corte espanhola, só que, tipo, mano, não dava mais tempo, entendeu? Perdido. Mas, enfim, então, o autor, ele vai nos dar, né, essa base aí mais histórica, vamos dizer assim, dessa transição da corte, o jogo político ali, né, até porque, como eu disse, cara, Portugal não sabia pra onde ia, né, se ficava com a Inglaterra, se aliava a Napoleão, mas no fundo, né, a galera já sabia que ele ia fechar ali com a Inglaterra, né, tanto que foi a Inglaterra que fez a escolta, né, emprestou alguns navios para a família real e a corte chegar aqui no Brasil, né, e tanto que a primeira medida, cara, basicamente que ele vai fazer quando chega aqui no Brasil é abrir os portos para as nações amigas, né, principalmente para a Inglaterra, que estava muito interessada no Brasil e muito interessada também em manter o comércio com Portugal, mas principalmente com o Brasil nesse momento, né. E vai falar também, cara, da vida pessoal de Dom João, né, vai falar um pouco de como ele era, né, quando ele nasceu, aquela coisa, né, tipo um arquivo confidencial de Dom João no livro, né. E vai falar muito dos seus dramas, dos seus medos, né, vai falar que Dom João era, assim, um cara bem indeciso, né, mas era um cara, sim, razoavelmente inteligente, né, com essa questão da política. Ele não queria muito ser o rei, né, até porque ele tinha um irmão, só que o irmão acabou morrendo, né, então ele teve que assumir no lugar do irmão como príncipe regente e futuramente como rei de Portugal, né, quando a mãe dele acabou morrendo aqui no Brasil, né, que ela atravessa o Atlântico viva, né, ainda bem, assim, debilitada de saúde, mas ela morre aqui. Quando ela morre, né, ele assume de fato como rei de Portugal, Brasil e Algarves, né. Então vai mostrar essa vida pessoal de Dom João, a vida pessoal dele, que é a questão do casamento, a questão dos filhos, né, a questão dos filhos é bem resumido, assim, né, mas mostra muito essa vida pessoal do casamento, né, com Carlota Joaquina, como que foi um casamento de estratégia e tudo mais. Então ele vai contar, né, basicamente essa questão aí da família portuguesa. E ele vai se dedicar, né, como eu disse, né, a essa questão de Dom João em Portugal, Dom João atravessando o Atlântico e Dom João aqui, né, como ele se estabeleceu, né, como estabeleceu a corte aqui no Rio de Janeiro,
como era a questão política naquele momento, né? Até porque não era mais uma colônia. Ele vai contar também a questão de elevar o Brasil ao status de reino, né? E como isso repercutiu no Brasil e na Europa também. E vai contar esse drama, né? Que foi ficar ou não ficar aqui para Dom João. Também ele vai se dedicar, né? A contar alguns casos, né? A respeito aí da vida aqui na corte do Rio de Janeiro, né? Como era o Rio de Janeiro naquele momento, como é que eram as pessoas, os costumes. Então ele vai contar um pouco de cada, né? Mas sempre girando ali em torno dessa questão da corte aqui no Rio de Janeiro, né? Da corte aqui no Brasil. E basicamente o livro vai se encerrar quando o Dom João ele tem que voltar ali para Portugal, e ele conta só um pouquinho, né? Ali a respeito da regência de Dom Pedro I, né? Que depois vai aí declarar a independência, a separação de Brasil e Portugal. Ele vai contar um pouquinho disso bem no finalzinho, meio que para dar uma introdução ao segundo livro, né, que é justamente a respeito de Dom Pedro I, né, o primeiro reinado. Agora eu vou tentar te convencer por que é bom ler esse livro aqui. Minha mãe, né, foi a primeira pessoa a me falar a respeito desse livro aqui, porque ela tinha ouvido falar, né, do professor dela na faculdade e tudo mais. E aí ela falou comigo, né, pô, tem um livro lá de Dom João maneiro, né, que o professor tava falando. Eu fiquei tipo, tá gata, e cadê o livro pra eu ler? E aí, numa viagem, né, novamente, cara, eu falei, né, que essa viagem que eu fiz no começo desse ano, né, de 2024, eu simplesmente voltei. Aí, quase deixando minha roupa pela viagem mesmo, só pra trazer os livros que eu trouxe, né? E aí eu comprei esse livro aqui também. Na verdade, ela que comprou o livro, né? A gente achou lá no Sebinho, né? No Sebo Ventura. Se eu não me engano, depois eu deixo o Insta deles aqui. É lá de Cabo Frio, mas eles entregam aí pro Rio de Janeiro inteiro. E aí a gente encontrou esse livro aqui e ela foi e comprou, né? E falou, pô, é aquele livro lá que o professor falou, né? Sobre o Dom João. Aí eu peguei assim, pô, 1808. Aí eu olhei assim a grossura do livro e falei, pô, muito grande, né? Que livro maneiro, entendeu? Eu achei muito, muito, muito maneiro e muito agradável de ler. Apesar de ter nomes, datas, nomes de lugares e vários acontecimentos, né? Que deixa, assim, às vezes a leitura meio cansativa, né? De muita informação. Cara, é um livro super gostoso de ler, tá? Eu li mega rápido, porque é muito rápido e é muito, assim, dinâmico a leitura, né? Quanto mais você lê, mais você quer ler pra saber o que aconteceu, o que foi as consequências, entendeu? Não parece mais da coisa pra caraca. Apesar de ter muito conteúdo e muita informação maneira, informação que você já sabe, informações novas, né? Porque a gente fala assim, a história do Brasil já sei de tudo. Mentira, você não sabe, você sabe o resumo do resumo do resumo do resumo. Isso aqui, cara, vai te dar uma base super bacana, entendeu? Aprendi muita coisa nova. Quem é leigo da parada mesmo, não é de história, cara, quer conhecer um pouco da história do Brasil, eu recomendo esse livro aqui. Se você quer saber um pouco mais da história do Brasil, quer iniciar no estudo da história do Brasil, ou simplesmente quer saber um pouco da história do teu país, lá dos primórdios, cara, começa por ele. Até porque é um livro tranquilo, não é uma escrita acadêmica rebuscada de não sei o que, de não sei o que. Tipo assim, leitura rápida, simples, entendeu? Informação rápida e direta e com muita informação bacana. Então, vale muito a pena você adquirir esse livro, tá? Você não vai se arrepender e vai te deixar com um gostinho de quero mais e com vontade de comprar os outros dois livros, porque assim, eu já tô doida que chegue o Natal pra eu ganhar esse presente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse resumão, tá? Como eu falei, eu não vou te entregar tudo que está escrito aqui, porque, cara, para de preguiça, sai do WhatsApp, sai do Insta, sai do TikTok e vai começar a ler, cara. Vamos criar o hábito de leitura na nossa vida, que é muito importante. Você não vai perder nada com isso, cara. Você não vai perder nada deixando o seu celular de lado. Comece por esse livro aqui, tá? Eu indico, tá? É um dos top 10 melhores livros que eu li esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, já sabe, né? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que precisa conhecer um pouco mais da história do Brasil, ou mande para aquela pessoa, só que ela é indireta, tipo assim, pô, fulano, compra aquele livro pra mim. Pô, mãe, compra aquele livro pra mim. Pô, namorada, compra aquele livro pra mim. E é isso, gente. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente no Insta de História, onde tem conteúdo novo toda segunda e quarta, no TikTok e no nosso blog também, beleza? E é isso, e até o próximo vídeo. Valeu!